Fala galera, beleza? Vocês sabiam que Parasita foi o primeiro filme de língua estrangeira a conquistar o Oscar de melhor filme? Provavelmente sim, mas essa jornada do cinema sul-coreano até alcançar o sucesso com Parasita começou há muito tempo. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a história desse cinema que só faz nos surpreender a cada ano que passa. Parasita foi o primeiro filme do cinema sul-coreano a conquistar o Oscar de melhor filme, além de ser também o primeiro filme em língua estrangeira a conquistar a premiação máxima do cinema. And the Oscar goes to Parasite. Mas o sucesso do cinema sul-coreano passa por uma década de ouro distante, um período de queda durante a ditadura e um renascimento calcado em investimento cultural, fortalecimento da cultura e investimento de grandes conglomerados empresariais. Que a cultura sul-coreana já faz parte da nossa sociedade, já é uma cultura globalizada, disso ninguém tem dúvida. O K-pop que o diga. Mas vocês acreditam que o cinema sul-coreano nunca tinha recebido uma indicação ao Oscar antes de Parasita? E esse cinema, digo mais, ainda é centenário, e mesmo depois de ter se reinventado na década de 90 e se tornado um sucesso de crítica e de bilheteria, ainda não tinha o reconhecimento da academia. Mas, antes de mais nada, vamos contar um pouco sobre a história do cinema sul-coreano e como ela influenciou no Oscar de melhor filme para Parasita. Bom, a Coreia do Sul começou a produzir os seus próprios filmes lá pelos anos 20, no começo dos anos 20, e alcançou o seu ponto de excelência nos anos 50, e esse período ficou conhecido como a Era de Ouro do cinema sul-coreano. Em 1961, porém, um golpe militar deu início a uma ditadura que durou 26 anos, e teve um impacto bastante negativo sobre a cultura cinematográfica da Coreia do Sul. Foi instaurado nesse período um movimento de censura, e as leis tornavam difíceis a produção de filmes e restringiam a quantidade de lançamentos do cinema independente que poderiam sair naquela época. Nos anos 70, a qualidade desses filmes piorou ainda mais, e nos anos 80 decaiu 100% praticamente. Os coreanos, inclusive, preferiam assistir aos filmes estrangeiros do que às produções nacionais. Como acontece na maioria dos regimes militares, a população começou a ficar insatisfeita, e com isso conseguiu instaurar um processo para convocar eleições diretas e restituir direitos civis em 1987. Nesse ano, inclusive, começou a acontecer a redemocratização da Coreia do Sul. Algumas pessoas desse movimento de insatisfação popular começaram a ter um certo poder na sociedade e um interesse pelas artes e pela cultura. Esse interesse, em especial, estava muito relacionado com o cinema, o que levou à instauração de um novo cinema nacional com filmes que debatiam questões sociais e políticas. Mas o regime militar sul-coreano, acredite se quiser, também contribuiu para esse processo de transformação da indústria cinematográfica sul-coreana. Eu sei o que você deve estar pensando. Mas Marco, você não tinha dito que o cinema sul-coreano sofreu uma queda durante o período da ditadura? Ah, eu não estou entendendo mais nada, me explica, por favor. Calma que eu vou explicar. O regime ditatorial lá da Coreia do Sul, em 1966, estabeleceu um sistema de cotas para a exibição de filmes nacionais nos cinemas do país. Esse sistema previa uma quantidade mínima de dias de exibição para as produções nacionais, ou seja, para todos aqueles filmes que fossem produzidos na Coreia do Sul. Essa política foi aumentada aos poucos, até atingir o pico de 146 dias em 1985, ou seja, 2 anos antes do fim da ditadura. E ela foi mantida pelo regime democrático até o ano de 2006. Depois do período militar, foram criados um Conselho Cinematográfico, uma Academia do Cinema e um Arquivo Nacional do Cinema Coreano, para a valorização do cinema por meio do incentivo e financiamento público para a produção, distribuição e exibição desses filmes. Isso fez parte de uma política mais ampla da Coreia para promover a chamada onda coreana, ao investir em diversos setores culturais,
como por exemplo, a música pop, nós temos o K-pop, as novelas, nós temos os doramas, as séries de TV, os quadrinhos, além de, claro, investir no cinema. Um outro destaque também vai para o projeto de reforma educacional promovido pelo governo, que, entre outras coisas, incluiu o cinema no currículo escolar. Poxa, Brasil, vocês poderiam fazer o mesmo, né? Vai sonhando, Marco. Vai sonhando. A abertura de escolas e cursos de cinema a partir da década de 90 também teve um papel muito importante nessa reinvenção do cinema sul-coreano, principalmente por promover uma mudança de geração. Isso aconteceu porque, ao sair da escola, os alunos, os estudantes de cinema, eles já poderiam automaticamente fazer os seus próprios filmes. Não precisariam ficar galgando de posição em posição até chegar à cadeira de diretor. Com a popularização do cinema, além do sucesso de bilheteria em alguns filmes, grandes conglomerados, grandes empresas como a Samsung e a Hyundai passaram a investir em produções cinematográficas, por perceberem que aquilo ali poderia dar um lucro muito bom, e de fato deu. Houve também um apoio do poder público e da iniciativa privada para a criação de festivais de cinema locais, como o de Busan, um dos festivais mais importantes da Ásia atualmente. Desde então, grandes filmes como Old Boy, A Criada, Em Chamas e O Hospedeiro se destacaram no cinema internacional e ganharam vários prêmios, chamando a atenção para o cinema que é produzido na Coreia do Sul. Essa reinvenção foi tão bem sucedida que, em 2006, diante de uma participação de mais de 50% das produções sul-coreanas no total de ingressos vendidos no país, o limite mínimo do sistema de cotas foi reduzido pela metade. Claro que também houve uma certa pressão do governo americano para que as produções de Hollywood tivessem mais espaço nos cinemas sul-coreanos. Não vamos ser ingênuos, né? Ao menos um filme nacional é lançado toda semana e, todo ano, quando se olha as 10 maiores bilheterias do cinema sul-coreano, pelo menos metade dos filmes são produções nacionais. Esse exemplo do cinema sul-coreano deixa clara a importância de um país dar todo o apoio necessário para que a sua indústria cinematográfica se fortaleça e se desenvolva, cresça globalmente. Até porque o resto da história vocês já sabem, né? E bom pessoal, essa foi a história do cinema sul-coreano e do sucesso de Parasita. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no meu canal para não perder esse tipo de conteúdo. É isso pessoal, um abraço e até a próxima.